E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, né? No vídeo de hoje, eu já tô até adiantando aqui o que a gente vai ver nesse vídeo, né? Eu quero mostrar como que a gente consegue pegar uma aplicaçãozinha em Python, né? Ou, na verdade, algumas aplicações em Python que a gente vai brincar aqui na aula de hoje, né? E eu quero mostrar como que a gente, de fato, faz alguns dashboards interessantes, né? Como que a gente trabalha uma certa ferramenta, que eu já vou mostrar qual que é pra gente, né? Que a gente consegue ter todo um monitoramento e ter todo um gerenciamento nas nossas aplicações, né? Sem depender de Docker. Uma coisa que seja um pouco mais pequena, né? Que seja para projetos pequenos e que vai atender muitos nossos projetos, né? Num começo, para depois, qualquer coisa, a gente começar a utilizar a containerização, a gente começar a utilizar Docker, utilizar essas coisas, né? Enquanto a gente está pequeno, não tem muita necessidade para isso. E eu quero mostrar como que a gente consegue, né, fazer todos esses ambientes bacanas aqui para gente. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui, olha, um certo script em Python que simplesmente, né, vai printar uma certa informação depois de um certo período de tempo. E o que acontece? A gente já vai entrar, né, nesse projeto aqui, em algumas configurações em terminal, né? Mas primeiro eu preciso conversar com você um pouco sobre teoria e sobre conceitos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um diagrama bem basiquinho, né, bem basiquinho mesmo, em que eu tenho, né, uma aplicação e um gerenciador de projetos. E o que acontece, né? Na nossa aplicação em si, né, se a gente deixar ela solta e simplesmente instalar ela propriamente numa máquina, a gente corre alguns perigos, né? A nossa aplicação ela pode crashar, e aí a gente vai ter que voltar e levantar a aplicação de novo. A gente precisa de ter um monitoramento dessa aplicação de vez em quando, né? E é interessante que a gente tenha para isso um gerenciador de projeto, né? Ou, no caso, um gerenciador de tarefas, como você pode chamar também, né? E o que acontece aqui, né? Esse gerenciador aqui em si, né, que eu vou propor aqui, já vou explicar qual que é, né? Ele vai ter algumas propriedades que vão ser bastante interessantes, né? Um load balancer. Isso aqui é legal porque, assim, se a gente tiver muita requisição na nossa aplicação, a gente consegue separar essas requisições e fazer algumas cópias da nossa aplicação para dividir a nossa carga, né? Isso é um load balancer, depois a gente até pode falar mais sobre ele, né? Esse gerenciador de projeto, ele consegue restartar o nosso projeto caso a gente tenha algum problema, né? A gente consegue também ter toda a questão de logs e monitoramento. Acaba sendo um pouco mais fácil, né, se a gente colocar um gerenciador de projeto no meio disso. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é pegar a nossa aplicação e colocar dentro de um desses gerenciadores para que ele comece a atuar sobre a nossa aplicação e essas propriedades aqui sejam atribuídas ao nosso projeto. E aí você pode pensar o seguinte, Rafa, isso não é Docker? Olha, não. O Docker em si, né, deixa eu até abrir aqui, olha, eu cheguei a fazer de fato um vídeo, né, a respeito de Docker, o link vai estar nas descrições, e eu coloquei essa imagem aqui, olha, que foi uma imagem que eu apresentei, né, na playlist toda a respeito de Docker. E para esse tipo de caso aqui, a gente tinha, na verdade, que a gente criava um ambiente totalmente separado da nossa máquina host, né? E o que eu quero aqui não é ter esse tipo de propriedade que eu não quero criar um ambiente separado. Eu gostaria que a aplicação tivesse diretamente na minha máquina. Isso aqui é interessante, né, nesses casos aqui, para aplicações que são pequenas. Por quê? Porque eu não teria o trabalho, por exemplo, de containerizar minha aplicação, de colocar ela, né, num orquestrador de containers, por exemplo, o Kubernetes, de ter que fazer toda a questão de logs ou coisas do tipo com lens e tudo mais, né? Então a gente consegue, para aplicações que sejam pequenas, né, assim, abstrair um pouco a necessidade de utilizar todo esse ferramental. E isso daqui é uma coisa interessante se a gente estiver começando um projetinho e depois ver que é interessante a gente começar a trabalhar com containers e com Docker e com Kubernetes e por aí vai, né? E o que acontece, né? Para a nossa aplicação aqui, esse aqui é o cara que a gente vai utilizar, né? Ele chama PM2 Process Management, né? E aí você pode até estar pensando, né, olhando isso aqui e falando, Rafa, peraí, cara, NPM, isso aqui é JavaScript, cara. Você está confundindo as coisas. E eu te falo de verdade, olha, realmente, esse carinha aqui, né, ele é um pouco mais famoso se você for falar de back-end em JavaScript. Mas tem uma coisa, olha isso aqui, ó.
ele suporta aplicativos de Python, ele suporta o Python em si, né? E eu tenho que falar que é uma integração muito boa, por sinal, né? Só que o que acontece? Esse carinha aqui, ele na verdade é um projeto, né, que ele tem as suas dependências a partir do Node e do NPM. E isso daqui acaba sendo uma coisa que eu acho muito elegante, né? A tecnologia ajudando a própria tecnologia, né? Então, para que a gente mexa com esse cara aqui, eu vou precisar que você instale, né, o Node. Se você já mexeu com JavaScript em back-end, alguma coisa do tipo, você já deve ter ele aí. E que tenha também o NPM, né, instalado. Os links vão estar todos nas descrições, né, sem nenhum problema. Mas vamos lá, né? Para o PM2, né, para a gente conseguir instalar ele, é exatamente esse comando aqui, né? Não vamos assustar, vamos continuar aqui com isso aqui, mesmo sendo, né, com npm. Então seria alguma coisa npm install pm2 latest, que é a versão, -g para a gente falar que é global. Eu já tenho ele instalado aqui, mas esta aqui que vai ser a tela se você nunca rodou um npm na vida, né? Caso você esteja com dúvidas, o npm é como se fosse o pip que a gente utiliza para o Python, né? É um repositório diferente. E aí o que vai acontecer? Ele vai baixar esse elemento aqui para a gente, que é o PM2, né? Se você vier aqui nas documentações do PM2, ele até tem aqui, olha, como que você faz, né, esse gerenciamento de processos em Python. E ele te dá também uma documentação que vai te ajudar, né? Tanto que aquele código que está lá é exatamente esse aqui que eu peguei para representar um pouco, né? Mas vamos lá, vamos continuar com isso daqui. Deixa eu ver se já acabou aqui. Beleza, acabou, né? E o que acontece? Olha, antes da gente entrar de fato no PM2, né? Vamos rodar essa nossa aplicação. Eu chego aqui e faço Python 3 run.py. E olha o que está acontecendo, o que essa aplicação faz? Ela está printando, né, toda hora a data e o momento aqui em que está acontecendo isso daqui, né? Então esse daqui é o tempo que a aplicação pega e roda, ok, sem nenhum problema. Deixa eu sair daqui, né? E agora, vamos lá, como que a gente coloca esse carinha aqui, né, no nosso gerenciador de projetos? Deixa eu aumentar até um pouco aqui, né, para ficar um pouco mais legível. Deixa eu abaixar isso aqui para a gente ter a tela um pouco melhor aqui para o nosso terminal. Assim, o PM2, ele funciona sempre a gente colocando o comando PM2 na frente e alguns outros comandos aqui do lado. E você vai ver, cara, que a sintaxe é inglês puro, é tranquilo isso daqui. PM2 status. O que apareceu? Isso daqui é simplesmente um dash, né, uma janelinha que vai trazer algumas informações básicas para a gente, né? O ID, o nome, o modo em que ela está sendo iniciada, isso aqui eu acho que são os restarts, né? CPU e memória das nossas aplicações. E agora, olha só, eu tenho aqui, olha, que a minha aplicação se chama run.py. Vamos fazer o seguinte, pm2 start run.py. Olha, em inglês puro, né? Inicia run.py. Ele vai dar um certo problema aqui, olha, porque ele vai pedir para você falar de qual que é o interpretador que você está utilizando, né? E para isso, né, eu vou colocar aqui, olha, pm2 start run.py interpreter Python 3. Eu só fiz esse passo realmente porque em alguns locais você não vai acabar vendo isso daqui. Mas olha o que aconteceu. O que acabou de acontecer aqui, né? O PM2, ele pegou, entendeu que a gente tem essa nossa aplicação e já colocou ela aqui. Tanto que esse nome que ele vai dar para a nossa aplicação é exatamente o nome do arquivo que a gente for colocar lá para dentro. E aí a gente vai ter isso daqui tudo, né? Essas informações. Beleza, e agora, como é que eu vejo o que está acontecendo aqui, olha? Bem simples, inglês puro, PM2, logs, nome, a gente pode colocar ou o nome ou o ID, né? Pronto. E aí a gente consegue ver o que está acontecendo, né? O PM2 ele é até bacaninha, que ele consegue mostrar pra gente, olha, as nossas 15 últimas linhas que foram colocadas, né? E aí ele vai printando aqui, olha, todo o log, ele vai apresentando o log pra gente, né, na nossa aplicação. Deixa eu sair aqui com o Ctrl C, né, e eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse PM2 log run aqui?
em primeiro lugar, deixa eu colocar um PM2 status aqui para a gente ver de novo o que a gente tem, né? Eu vou colocar aqui, olha, PM2 logs. Vamos colocar esse ID de 0 aqui, né? Só para a gente mostrar que esse ID também que ele é possível. Eu consigo colocar uns outros atributos aqui, por exemplo, --lines igual a 1000. E o que vai acontecer? Ele vai me mostrar as últimas 1000 elementos que a gente tem no nosso log, que é exatamente o print que a gente está fazendo, né? E olha aqui, a gente tem toda a informação que a gente deseja. A gente consegue ver isso daqui com tranquilidade, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou apertar um Ctrl C aqui. Para a nossa aplicação, a gente tem duas coisas também, né? Deixa eu colocar de novo um PM2 status aqui. A gente vai ter a nossa aplicação aqui. Olha, inglês puro, PM2, stop, run. Beleza, paramos a aplicação por um certo tempo, né? Então ela não está mais rodando. Olha aqui que ela não está usando mais memória do meu computador, né? Beleza. Então, de novo, PM2. Deixa eu colocar aqui, olha, PM2, start. E aí a gente pode colocar o nosso ID. Beleza, voltou. A sintaxe do PM2 é uma coisa que ela é bem básica, ela é bem simples. E tem que ser simples mesmo, né? E por último, eu consigo chegar aqui e colocar um comando bem interessante, que é o PM2, né, monit. E olha o que acontece. Agora, o meu término ele se tornou uma espécie de dashboard, né? E aí eu consigo ver aqui, olha, várias coisas acontecendo. O meu log aqui rodando, né, em tempo real. Eu consigo também chegar, deixa eu apertando aqui para o lado, você está vendo aqui, olha, que está ficando azul? Eu estou apertando setinha para o lado, né? E eu consigo mexer um pouco e ver algumas coisas que a gente tem aqui, né? Eu consigo até aqui, olha, metadata. Deixa eu apertar aqui de novo, aí. E dar uma olhada em alguns elementos que a gente tem aqui. Por exemplo, olha, interpretador Python 3, quanto tempo em que de fato a gente levantou, né, essa nossa aplicação, as versões que a gente tem disso daqui, né, quantas vezes a gente fez um restart, no caso o PM2 em si, né. Então isso daqui de fato uma coisa bem interessante para a gente, né. Vou dar um Ctrl C aqui para eu sair dessa dashboard. PM2 status. Beleza, a gente tem a nossa aplicação ali legal. E eu vou colocar também, caso a gente queira uma visualização um pouco mais detalhada também, né? PM2 show o nome run. Beleza. E aí eu tenho aqui, olha, toda uma certa informação, né, da nossa aplicação rodando, né? De acordo, né, com o show que a gente deu. Olha só isso daqui, olha, que interessante, né? Vamos lá, vamos agora mostrar, né, algumas outras coisas que a gente tem por aqui, né? Vamos voltar aqui, olha, para o nosso projeto. E aí você pode estar pensando o seguinte, Rafa, beleza, muito bonito isso daí, mas e se eu quiser levantar, por exemplo, uma aplicação em Django, uma aplicação em Flask, alguma coisa totalmente anormal, né? Do Python básico que a gente tem, né? Falar que Django é normal é quase um pecado, né? Vamos lá, vamos fazer esse teste aqui. Eu vou colocar aqui um outro arquivo, né? E vou chamar ele de Flask teste.py. Eu estou levantando um servidor em Flask justamente por ser fácil, né? Justamente por ser tranquilinho. E vamos lá. Eu já tenho, para agilizar a nossa vida aqui, né, um script aqui em Flask. Eu vou pegar ele aqui, ó, vou copiar aqui. Lembrando que para a gente baixar, né, as dependências que a gente tem do Flask, de fato o pip3 install-flask, né. Estou fazendo a importação e criação aqui, né, de um servidor. Estou colocando uma rota. Nota que essa rota aqui ela só vai me retornar, né, depois de um get, olá, estou na aplicação. E eu tenho aqui um if só para a gente rodar o nosso servidor, né? E assim, a gente pode rodar isso aqui de duas formas. Ou a gente fazendo aquele export flask-app, né? Ou simplesmente rodando esse carinha aqui, né? Rodando esse programa aqui, né?
chegando aqui no nosso terminal e fazendo, né, o básico Python 3, run.py. Opa, não é o run, né? É o Flask test. Então, peraí. Python 3 Flask test.py. E a gente tem aqui o nosso servidor rodando, né? Isso aqui não é segredo para ninguém, né? Claro que tem aquele modo mais clássico da gente rodar o Flask sem nenhum problema. Mas o que a gente vai fazer, né? Eu quero colocar ele lá no nosso PM2. Então, vamos colocar aqui, olha, PM2 status, beleza. E aqui, onde que eu tiver o meu main, né? Eu vou colocar aqui, olha, PM2 start flask test.py. Aí eu tenho que colocar um interpretador, agora foi eu que esqueci, né? Interpreter Python 3. E beleza, olha que agora ele rodou ali, olha, Flask test. Esse nome é um pouco ruim. Vamos fazer o seguinte, PM2 delete, vamos deletar essa nossa aplicação aqui. Beleza, deletamos, né? Olha que, assim, inglês puro que eu estou fazendo aqui. E aí a gente pode fazer, né? PM2, deixa eu subir um pouquinho aqui. PM2 start Flask test. Vou colocar um traço name aqui e colocar um nome para esse carinha, né? Vamos chamar ele de server. E eu vou colocar aqui, olha, traço interpreter Python 3. Beleza. Levantamos ele aqui, olha. A gente está aqui, olha, utilizando a memória. Eu tenho aqui, né, o nosso server, né? Se eu chegar e colocar, por exemplo, aqui, olha, PM2 monit, eu vou ter o monitoramento desses dois elementos aqui, né? Tanto da minha aplicação, que foi aquele run, né, aquele print que a gente fez, quanto do meu server. E vamos fazer o seguinte, vamos começar a chamar esse cara aqui, né? O que será que vai acontecer? Então, o PM2 ele não cria para a gente um ambiente virtual, um ambiente diferente. No Docker, a gente tem, de fato, né, toda uma questão de uma outra URL para a gente acessar, né, um outro IP para a gente acessar. O PM2 não, a aplicação está aqui. O IP é o mesmo, né? Do jeito que eu estou colocando aqui, olha, é a minha própria máquina. Então, vamos rodar isso daqui. Beleza, eu estou aqui no Postman, né? Olha só, localhost 500 /, que foi exatamente, né, o URL que eu coloquei lá para minha rota, né? E olha só, send, olá, estou na aplicação. Então nota que, de fato, ele chegou e rodou o que a gente tem aqui, né? A gente conseguiu, de fato, fazer com que a nossa aplicação esteja rodando através do nosso PM2, né? Do nosso gerenciador lá de projetos, e ao mesmo tempo atua normalmente, né, aqui com o localhost, que foi como que a gente colocou a nossa aplicação. Então, gente, é isso daqui que eu queria mostrar para a gente, como que a gente consegue gerenciar alguns projetos, né, com o PM2. Assim, eu tenho que deixar alguns avisos aqui para isso aqui, né? É claro que isso daqui não vai acabar substituindo a sua necessidade futura. Caso o seu projeto for crescendo, caso você for trabalhando com microserviços e tudo mais, de se utilizar um Docker, de fazer um gerenciamento, né, de containers, de ter toda uma infraestrutura de DevOps. Isso aqui não vai tirar a sua necessidade, mas assim, ele ajuda bastante e eu acho que ele já te satisfaz muito só de mostrar alguns elementos que a gente precisa para aplicações pequenas. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar hoje, né? Fica aí a dica, né? É uma coisa bastante poderosa para a gente brincar. E até a próxima.